3 perguntas para fazer antes de investir em 2023. Aqui nesse vídeo você vai aprender a identificar o seu perfil de investidor, investindo com mais eficiência, diminuindo seus riscos. Puxa a introdução, meu diretor. Fala galera, meu nome é Matheus Nobre e aqui nesse canal você aprende sobre investimentos e recebe dicas para economizar o seu dinheiro de uma forma mais leve e descontraída. Sem enrolação, vamos ao vídeo. Esse vídeo é feito para pessoas que estão querendo iniciar sua jornada de investidor, mas não tem certeza de qual é o seu perfil de investidor. Então aqui eu vou falar sobre alguns perfis diferentes de investidor e você vai ver em qual você se encaixa. Além disso, você vai aprender a investir com eficiência e diminuir seus riscos. Vamos à primeira pergunta. Qual é o seu perfil de investidor? Tem 3 perfis de investidor diferentes: o conservador, o moderado e o agressivo. O primeiro tipo é o investidor conservador. O investidor conservador é aquele que não aguenta as oscilações do mercado, mas também é aquele que não quer se arriscar, não quer colocar os seus títulos por exemplo, em uma renda variável, que ela pode ter mais riscos, ser mais voláteis. Então ele coloca seus investimentos em ativos de baixo risco, como por exemplo, tesouro direto, que por um acaso é o investimento mais seguro do país. Então ele não tem quase nenhum risco, praticamente nenhum, porque ele é até mais seguro do que a poupança. Então o investidor conservador, ele coloca esses investimentos em baixo risco, mas é importante lembrar que o investidor conservador, ele não se arrisca muito. Desse jeito, ele está sujeito a ter uma baixa rentabilidade. Se ele não se arrisca, ele tem uma baixa rentabilidade. Então, conforme for maior o risco, maior será a sua rentabilidade. Menor o risco, menor será a sua rentabilidade. Então, muitas das vezes, o investidor conservador, ele perde sua rentabilidade porque ele não consegue se arriscar. Então, quanto menor o risco, menor a sua rentabilidade. Ah, agora eu entendi! Segundo tipo de investidor é o investidor moderado. Ele tem uma tolerância média para risco, ou seja, ele coloca seus ativos em renda fixa e uma boa parte em renda variável, ou seja, como se fosse 50%, é uma tolerância média. Então, renda fixa são aqueles títulos mais seguros, né? E a renda variável são aqueles títulos mais arriscados. Então, ele está disposto a correr um alto risco para ter um grande potencial de crescimento e ele não está disposto a colocar todo o seu patrimônio. Então, ele só coloca uma parte. Então, ele é um investidor moderado. Ele só coloca uma pequena parte nos riscos e uma parte na renda fixa. Chega! Além disso, é importante lembrar que o investidor moderado, ele tem uma estratégia voltada como um pouco do agressivo. Ele corre alguns riscos para ter um potencial de crescimento. Como eu falei, quanto menor o risco, menor sua rentabilidade. Então, como o investidor moderado ele tem uma tolerância média, então ele tem um potencial de crescimento médio também. Terceiro tipo de investidor é o investidor agressivo. O investidor agressivo ele está disposto a correr mais risco, ou seja, ele investe naquelas empresas de baixo. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Ele investe naquelas empresas pequenas que têm um alto potencial de crescimento. Como eu falei anteriormente, quanto maior o risco, maior a sua rentabilidade. Então é maior o seu potencial de crescimento. Então o investidor agressivo ele não está preocupado com aquelas perdas, né? Mas porque o investidor agressivo geralmente ele já tem um bom caminho na bolsa, então ele já sabe as empresas, ele já sabe aquelas empresas que tem teoricamente aquelas empresas que são boas, que têm um alto potencial de crescimento. Então essas empresas podem levar ao investidor agressivo a ter uma rentabilidade muito alta. Então geralmente ele procura esse tipo de empresa para investir. Além disso, é importante lembrar que esses investimentos de risco eles apresentam uma alta volatilidade e com alto perigo de perda de capital. Então é muito bom você saber onde você está investindo seu dinheiro. Pô, Murilo, tu percebeu que o cara está assistindo o vídeo até agora e ele ainda não deixou seu like, não se inscreveu no canal e não ativou o sininho? Então, meu amigo, se você está vendo esse vídeo,
deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos, que vamos ter muitos vídeos bons, hein? Futuramente. Vamos para a próxima pergunta. Como investir com eficiência? Investir com eficiência pode ser um desafio para o investidor, porque investir com eficiência consiste em planejar e ter uma consistência nos seus aportes. O aporte é aquele dinheiro que você coloca todos os meses lá para investir comprando ações. Então, vamos falar 4 pontos fundamentais para você investir com eficiência. Primeiro ponto, estude seus investimentos. Você precisa estudar seus investimentos porque você precisa saber aonde você está colocando o seu dinheiro, qual ação você está comprando, qual fundo imobiliário, qual tesouro direto que você está comprando. Você precisa saber aonde você está colocando seu dinheiro. Então, estudar os investimentos é fundamental. Segundo ponto, meta. Você tem que ter uma meta. Ter uma meta é tão importante quanto estudar seus investimentos, porque você tendo uma meta, você vai ter consistência nos seus aportes. Essa consistência, ela vai te levar num resultado no longo prazo muito satisfatório. Então, tenha uma meta. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Terceiro ponto, tenha uma estratégia. Em grego, estratégia. A estratégia ela tem que estar conciliada com o seu perfil de investidor. Porque se você é um investidor conservador, você vai investir em ativos que são menos voláteis. Se você é um investidor moderado, você vai investir em investimentos que tenham pouca volatilidade. E se você é um investidor agressivo, você vai investir em investimentos voláteis. Então, a estratégia, ela parte muito de você, porque você tem que entender primeiro o seu perfil para depois você colocar seu dinheiro, para depois você não ficar nervoso ou com alguma volatilidade a mais que poderia ter futura, né? Então, a estratégia, ela define o seu perfil. Quarto ponto, tenha paciência. Esse quarto ponto eu acho que é o mais difícil, porque até os investidores mais bem preparados muitas das vezes não têm paciência. Então, você ter paciência na bolsa de valores é o melhor negócio. A paciência, ela te leva a ter resultados no longo prazo muito satisfatórios. Então, tenha paciência, estude seus investimentos, tenha meta, faça uma estratégia e principalmente tenha paciência. A paciência vai te levar a ter melhores resultados no futuro. Você entendeu, velho? Terceira pergunta. Como diminuir os seus riscos? Muitas pessoas têm medo de investir na bolsa de valores porque não conhecem como que funciona, como que é esse universo dos investimentos. Então, eu vou te mostrar aqui a estratégia que eu uso nos meus investimentos para melhorar e diminuir os meus riscos, porque existem maneiras de você diminuir esses riscos e maneiras fáceis e boas de aprender. Bom, pessoal, a estratégia que eu uso nos meus investimentos é a diversificação. A diversificação eu não apenas uso nos meus investimentos, mas como você também pode usar nos seus investimentos. A diversificação, ela é muito simples. Você vai pegar várias ações. Por exemplo, você vai pegar uma ação de seguro, uma ação de petróleo, uma ação de energia, uma ação de saneamento e uma ação telecom. São 5 ações, mas são 5 ações diferentes. Essas ações, elas vão manter um equilíbrio da sua carteira. Como, por exemplo, o sistema de saneamento pode não estar bem no momento, o sistema de seguro pode não estar bem no momento, mas energia, uma ação de energia pode estar indo muito bem, uma ação de petróleo pode estar indo muito bem, uma ação de telecom pode estar indo muito bem. Ou seja, se uma ação não está indo bem, a outra com certeza vai estar bem, porque ela depende muito do momento em que a situação econômica do país está. Então, diversificando a sua carteira, você vai conseguir minimizar os seus riscos e conseguir equilibrar, consequentemente, os seus riscos, porque você vai ter uma carteira diversificada em vários setores. Então,
você vai colocar uma baixa porcentagem naquele investimento e vai conseguir alinhar aqueles investimentos, colocando 10% em uma, 20% em outra, 30% em outra, 40% em uma que você acredita que é um setor perene, por exemplo, como o setor de energia. Então, dessa forma, você vai conseguir manter uma rentabilidade muito boa, minimizando os seus riscos. Para quem não sabe, pessoal, o setor perene é aquele setor que a gente necessita ter na nossa casa. Por exemplo, a companhia de energia. A energia, por exemplo, a gente necessita ter energia. Então, se você necessita ter, consequentemente, é um setor perene. Telecom, telefone, você, eu, todos nós temos telefone hoje. Você precisa ligar, eu preciso ligar. Então, é considerado setores perenes, porque a gente necessita ter aquele atendimento ou aquele serviço na nossa casa. Então é isso que significa o setor perene. Legal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha agregado de uma forma positiva esse conteúdo na sua vida. E lembre-se que é sempre bom estudar, pesquisar os seus investimentos e não se esqueça de também diversificar seus investimentos. E lembrando que aqui a gente não faz nenhuma recomendação de investimentos. Estamos aqui para aprender junto com vocês e espero vocês para os próximos vídeos. Tamo junto, galera.